Fala galera! Fazer uma questão da UNEB, Bahia. Um carrinho percorre a pista sem atrito esquematizado abaixo. A mínima velocidade escalar v em metros por segundo que o carrinho deve ter em A para conseguir chegar a D deve ser maior que... Bom galera, então tem um carrinho que ele tem uma certa velocidade no ponto A, percebe que ele não tem só velocidade, além de velocidade ele também tem uma certa altura em relação à região mais baixa da trajetória, né? Mas enfim, ele tem uma certa energia mecânica no ponto A, então ele parte aqui com uma certa velocidade inicial, ele perde a altura, passa pelo ponto B. O que eu quero? Eu quero que depois que ele passe pelo ponto B, ele consiga ganhar altura aqui, ele consiga percorrer essa trajetória, chegar ao ponto C, então isso é crucial, ele conseguir chegar no ponto C e finalmente então seguir o caminho até o ponto D. Para mim o ponto mais crítico é passar pelo ponto C, conseguir chegar no ponto C. Percebe que se ele consegue chegar no ponto C, daqui para frente a trajetória é tranquila, porque é tudo ladeira abaixo. Então quando eu analiso agora o movimento, a trajetória como um todo, eu vou pensar, saindo do ponto A, o cara perde altura. À medida que ele perde altura, ele vai ganhando velocidade. Perde altura, ganha velocidade. É aquela ideia de que ele está perdendo energia potencial gravitacional e ganhando energia cinética. Então passar pelo ponto B não é um problema. Passar pelo ponto B é tranquilo, é quase que um processo natural. Saiu do ponto A, então perde altura, ganha velocidade, passa pelo ponto B, que é o ponto, na verdade, que ele vai ter a máxima velocidade. A máxima velocidade acontece na altura mínima da trajetória, e depois ele vai subindo a ladeira. Bom, nesse processo em que ele vai subindo a ladeira, ele vai perdendo velocidade. Então ele sobe a ladeira, vai perdendo a velocidade. Percebe que se a energia mecânica dele for muito pequenininha, vai chegar no meio do caminho, por exemplo, ele vai chegar aqui e não vai ter mais velocidade para continuar subindo essa ladeira. Ou seja, pode ser que esse cara tenha uma velocidade inicial muito pequena e com a velocidade inicial muito pequena, ele acabe chegando na metade da ladeira e voltando. Ele não consegue completar essa trajetória toda porque ele não tinha energia mecânica suficiente. Não é isso que a gente quer que ele consiga chegar no ponto C. Só que eu quero que ele consiga chegar no ponto C com a menor velocidade possível. Por quê? Porque eu quero saber qual a menor velocidade que ele tem que ter no ponto A, então a velocidade mínima que ele tem que ter no ponto A, para conseguir chegar no ponto D. Então assim, chegar no ponto D é naquele quase não chegando, então ele quase não conseguiu chegar, no limite do chegar. Então vou pensar que ele tem uma energia tão pequena que ele quase não conseguiu completar a trajetória. Por muito pouco ele não conseguiu. O que isso significa? Ele saiu aqui do ponto A, perdeu a altura, ganhou velocidade, passou pelo ponto B, foi subindo a ladeira, subindo a ladeira, subindo a ladeira, subindo a ladeira, subindo a ladeira. Aí ele está quase parando, ele quase parou, mas não parou. Ele chegou assim no limite de quase parar antes de chegar no ponto C. Chegou no ponto C, aí agora ele consegue seguir a trajetória. Então no limite, eu vou pensar que no ponto C, esse cara está com uma velocidade tão pequenininha que essa velocidade vai ser praticamente zero. Tá? Percebe o seguinte, essa velocidade tem que ser um pouquinho maior do que zero para ele conseguir chegar no ponto D. Mas é tão pouquinho maior que eu vou considerar então uma situação em que a velocidade no ponto C é zero. Então ele conseguiu chegar no ponto C. Percebe que a velocidade não pode ser zero antes disso. Tá? Se essa velocidade for zero antes de chegar no ponto C, ele volta, né? Ele acaba subindo, invertendo o sentido do movimento e descendo de volta a trajetória. Tá? Essa é a sacada da questão. A partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o ponto A, que é o início, e para o ponto C, e vou dizer que a energia mecânica se conserva. Então a energia mecânica desse cara no ponto A, ela vai ser igual à energia mecânica no ponto C. Bom, quando a gente trabalha com energia mecânica, é sempre bom a gente lembrar de escolher um nível para a gente tomar como referência. Tá? Aqui no caso a gente tem algumas opções de nível de referência. A gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Você pode escolher qualquer lugar como nível de referência para você. Vou tentar fazer da maneira mais usual. O que eu vejo é que é mais comum os alunos escolherem como nível de referência o ponto mais baixo da trajetória. Não estou dizendo que é a melhor opção nem que é a pior opção. Tá? É simplesmente uma opção que você pode fazer. Então vou dizer que essa altura aqui é zero. Quando esse cara passar pelo ponto B, a altura é zero. Tomando o ponto B como nosso nível de referência, quando eu olhar para o ponto A, que tipo de energia esse cara tem no ponto A? Bom, ele tem velocidade, por isso tem energia cinética. Além de ter velocidade, no ponto A, ele tem altura. Então, além de energia cinética, ele tem energia potencial gravitacional. Então, quando eu calculo aqui a energia mecânica no ponto A, eu vou dizer que a energia mecânica no ponto A vai ser a energia
cinética do ponto A, porque ele tem velocidade, mais a energia potencial gravitacional do ponto A, porque ele tem altura em relação ao meu nível de referência, tá? Beleza, e quando ele chega no ponto C? Bom, quando ele chega no ponto C, eu estou pegando um limite ali, né, em que a velocidade dele vale zero, então ele não tem energia cinética. Naquele ponto C, nessa situação que eu estou considerando, ele só vai ter energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele tem altura. Como ele tem uma altura em relação ao nosso nível de referência, ele tem o que a gente chama então de energia potencial gravitacional do ponto C. Bom, a partir daqui agora a gente fazer a conta para encontrar o valor da velocidade, né? O que eu vou fazer? Energia cinética no ponto A. Bom, energia cinética a gente sabe que é massa vezes a velocidade, que seria a velocidade no ponto A ao quadrado, divididos por 2. É essa velocidade aqui que a gente quer saber, na verdade, tá? Que a gente quer descobrir. Mais energia potencial gravitacional no ponto A. Energia potencial gravitacional é mg, h, aqui no caso a altura do ponto A, evidentemente, porque eu estou calculando a energia potencial gravitacional do ponto A. Na sequência, eu quero calcular aqui a energia potencial gravitacional do ponto C. Então, vou colocar massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto C. Percebe que ao longo da trajetória, o carrinho, eu diria, né, ele não engorda nem emagrece. Né? É meio engraçado falar isso, mas o que eu estou querendo dizer é que a massa do carrinho não muda. Como a massa desse carrinho não muda e todos os termos têm massa, a gente pode dividir então toda a equação por m, né, cada termo da equação por m, dividir todo mundo por m. Então a gente corta as massas, né, num vocabulário mais normal para a gente. Né? Enfim, como eu disse, velocidade do ponto A é o que a gente quer descobrir. Essa velocidade do ponto A questão chamou simplesmente de v. Tá? Você pode manter VA, pode continuar chamando de VA, ou, se você preferir, escreve V porque foi a forma como a questão chamou essa velocidade do ponto A. Bom, a gravidade a gente tem lá anotado que vale 10. A altura do ponto A está representado no nosso desenho, né? No desenho da questão lá está representado que é uma altura de 3 metros. Isso aqui vai ser igual então a gravidade 10 vezes a altura do ponto C, que é uma altura de 8 metros. Beleza? Bom, agora a gente tem que só fazer a conta aqui para poder encontrar a resposta. Né? A partir disso aqui eu posso fazer então que a velocidade ao quadrado sobre 2. Né? Quem tiver com preguiça de acompanhar a conta, acelera o vídeo aí, não tem problema não, tá, gente? Agora é só fazer a conta para a gente achar a velocidade, tá? Não vai ter muito mistério não. Então cheguei aqui, ó, né? Velocidade. Vou resolver então passar esse cara aqui para o outro lado, tá? Ele vai ficar, passa para o outro lado subtraindo, né? Então vai ficar v ao quadrado divididos por 2 vai ser igual a 80 menos 30, tá? 80 menos 30 vai dar 50, então vai ficar v ao quadrado sobre 2 vai ser igual a 50. Aqui a gente tem o 2 dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Então a gente chega agora na resposta, ó, velocidade ao quadrado, quer dizer, chega perto da resposta, né? Que é velocidade ao quadrado é igual a 100. Evidentemente, o que a gente quer não é a velocidade ao quadrado, né? O que a gente quer é a velocidade. Tá? Então, essa velocidade aqui, tirando a raiz, é o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui, para mim, não interessa se essa velocidade é positiva ou negativa. Tá? A questão da velocidade ser positiva ou negativa estaria relacionada a referencial. Para a gente não interessa, a gente quer o módulo dessa velocidade. Então percebe o seguinte, a velocidade do ponto A ela não pode ser exatamente igual a 10, na verdade ela tem que ser um tiquitinho maior do que 10, tá? Porque se ela for um pouquinho maior do que 10, quando esse cara chegar no ponto C, ele vai ter uma velocidade um pouquinho maior do que 0. Se ele passou pelo ponto C, significa que ele consegue chegar no ponto D. É essa a sacada da questão, beleza, gente? Alternativa, então, já me esqueci, vamos olhar lá no enunciado, é letra B. B de bola. Tá? Então, resposta aqui para ficar bonitinho, né? Fechar bonito aí para o print. Letra B. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.